Sabe, na tradição cristã reformada, o Novo Testamento é visto não só como um livro antigo, mas como um guia vivo, pulsando para a nossa vida hoje. Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar em como essa visão pode transformar a leitura das Escrituras. Vamos lá! E no coração de tudo isso está uma declaração fundamental de Cristo. A ideia aqui é que o Novo Testamento não apaga o Antigo, mas o completa. É como se fosse o capítulo final de uma grande história, sabe? Aquele que dá sentido a tudo que veio antes e revela o plano de Deus que se cumpre totalmente em Jesus. Para a gente entender isso melhor, nossa jornada vai passar por 5 pontos essenciais. Cada um deles vai mostrar um lado diferente de como a graça de Deus se revela de uma forma poderosa ao longo de toda a narrativa do Novo Testamento. Então, o ponto de partida já é algo que muda tudo. As Escrituras não são só tinta no papel. A ideia é que elas são a voz viva de Deus falando diretamente com as pessoas, aqui e agora. E aí já vem a primeira grande provocação, né? O material que a gente está analisando nos faz pensar como tem sido a nossa aproximação desse texto. Será que é com a distância de um leitor que só observa ou com a atenção de quem está de fato ouvindo a voz de Deus? E essa ideia de uma voz viva, ela não fica só na teoria. Ela ganha corpo nos evangelhos e no livro de Atos. É ali que a gente encontra os exemplos práticos de Jesus e da primeira comunidade cristã em plena ação. O chamado de Jesus nos evangelhos é super direto. Segue-me. Ele não era só um mestre que ensinava à distância, ele vivia o reino de Deus com atitudes concretas e convidava todo mundo a entrar nesse caminho com ele. E isso, claro, levanta uma questão fundamental. A resposta a esse chamado tem gerado uma mudança real, prática na vida? Ou será que fica só no campo das ideias, um conhecimento que no fim das contas não transforma o nosso dia a dia? O livro de Atos nos dá um retrato do modelo ideal de igreja. Uma comunidade cheia de vida, movida pelo Espírito Santo para ser uma testemunha no mundo. Era um corpo unido com uma missão bem clara. O perigo hoje, como a fonte aponta, é que essa comunidade acabe se fechando em si mesma, virando um grupo confortável, sim, mas totalmente isolado do mundo lá fora. Bom, agora a gente avança para as epístolas. É aqui que encontramos a base teológica para a vida cristã. Elas mergulham de cabeça na relação, que é complexa, mas vital, entre a graça, a fé e as nossas ações. Um conceito-chave aqui é a justificação. E olha, é fundamental entender que isso não é uma licença para viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ser declarado justo por Deus é o ponto de partida. É a base sólida sobre a qual uma vida nova e transformada é construída. Isso nos leva a uma questão de coerência, né? A fé de verdade, como a nossa fonte destaca, ela transborda em atitudes. Então, a grande pergunta é: a vida que se vive no dia a dia confirma a fé que se diz ter? As cartas também acendem um alerta para um perigo bem sutil. O zelo pela doutrina correta é super importante, mas ele pode acabar virando uma ortodoxia fria, sem vida, se não tiver como raiz o amor, que é descrito como o vínculo da perfeição. Agora, vamos nos concentrar na mensagem do livro de Hebreus. A grande sacada aqui é apresentar Cristo como superior a todos os sistemas que vieram antes e como alguém que é totalmente suficiente para a nossa salvação. E para deixar esse ponto bem claro, Hebreus faz umas comparações diretas. Cristo está acima dos anjos, acima de Moisés, acima do antigo sacerdócio e de todos os sacrifícios. A ideia é nos livrar de qualquer tipo de legalismo e apontar para a suficiência total dele. Isso nos força a refletir sobre algo fundamental. Onde a segurança tem sido depositada? Na obra completa e suficiente de Cristo ou nos nossos próprios esforços, em rituais e méritos pessoais? E com isso, a gente chega na nossa última sessão, que nos leva para o finalzinho do Novo Testamento. Aqui, a gente encontra uma mensagem poderosa de perseverança e a promessa de uma esperança que não se abala. As epístolas finais reforçam concílios muito práticos, muito pé no chão. Elas chamam os crentes a perseverarem em santidade, a cultivar o amor uns pelos outros, a ter discernimento com os ensinos e, principalmente, a se manterem firmes na verdade, ainda mais em tempos tão relativos. E para fechar com chave de ouro, temos o livro de Apocalipse. No meio de todas aquelas imagens de luta e perseguição, a mensagem central é de uma certeza absoluta: Cristo reina. A vitória final está garantida, não por força humana, mas pelo sacrifício do Cordeiro. E tudo isso nos deixa com uma última e poderosa pergunta da nossa fonte.
Pensando nas lutas do dia a dia, essa esperança da vitória final tem sido uma realidade viva? Ou será que o desânimo e a correria têm abafado essa certeza da glória que está por vir? É uma reflexão que fica para todos nós.